Fala, minha galerinha concurseira. Vamos trazer neste vídeo uma polêmica. Prof, por que uma polêmica? Acabamos de fazer uma live em que corrigimos uma questão da banca IBAD que trabalhava o assunto preposição. Só que eu e a professora Fernanda Santos não concordamos com a banca, apesar de não ser uma questão anulada. A gente quer trazer o nosso ponto de vista a respeito do enunciado e do olhar que a banca teve para mostrar para vocês que a banca ela não é soberana e que nós, professores, muitas vezes discordamos do gabarito. Além disso, em paralelo a essa questão, como eu havia dito, junto com a professora Fernanda Santos, que muitas vezes a banca IBAD copia a questão da FGV, eu acho que ela não foi muito assertiva ao copiar um tipo de questão muito comum na banca FGV, que trata sobre a relação, nocional, tá? Ou seja, de não obrigatoriedade da presença da preposição, e relacional, ou seja, obrigatoriedade da presença dessa preposição. Então, vamos trabalhar a questão 6, foi corrigida na nossa live, e uma outra questão bastante recente da banca FGV, mostrando uma questão que a gente não concorda com o gabarito e a questão da FGV, que a gente está de pleno acordo com o gabarito. Beleza? Simbora, Fê, é com você. É isso aí, galera. Então, na questão 6, o enunciado explica o seguinte: uma preposição pode estar presente numa frase ou por exigência de um termo anterior, regência, ou por uma necessidade de dar uma informação no texto sem exigência de um termo anterior. Até aqui, tudo bem. Vamos pensar em 2 exemplos básicos. Se eu digo preciso de você, eu tenho o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Observe que a preposição de é, de fato, exigência de um termo anterior. Agora, se eu digo a bolsa de palha está no armário, eu tenho o substantivo bolsa, que é classificado como concreto. Esse elemento de palha está aí especificando a palavra bolsa. Ah, professora, então por que eu coloquei de palha? Porque você quis trazer uma informação para o substantivo. Tirei o substantivo da ideia genérica, não é mais qualquer bolsa, e trouxe uma especificação. A banca explica, é claro que com termos mais técnicos, essa questão de ser exigência de um termo anterior ou por eu ter uma preposição aí indicando um novo sentido. Até aí tudo bem. Agora, olhem só o comando. A frase abaixo em que a preposição de é exigida por um outro vocábulo que a antecede é. Se nós olharmos as alternativas, como eu fiz com vocês na correção da questão, ó, necessidade, 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 necessidade. Todas têm necessidade. Substantivo abstrato. Fiz aquele esqueminha, ó. E aí, o viés para acertar essa questão, para não ficar sem o gabarito, afinal de contas, se eu pensar na razão, é a preposição sendo exigência do termo anterior. Que necessidade, quem tem necessidade de alguém ou de determinada coisa. Beleza? Se você observar, como eu expliquei, como nós explicamos aqui para todos vocês, a única alternativa que traz um valor, uma estrutura com o valor de agente foi justamente a letra D. Beleza? Então, o deslize que a banca cometeu, isso faz parte do mundo dos concursos públicos, é querer assemelhar esse formato de questão à banca FGV, mas não realizar de forma eficaz. Por quê? Em todos os casos, a preposição de fato, é exigência de um termo anterior. E aí, professor, o que eu faço na hora da prova? Na hora da prova, você tem que se salvar de alguma forma. A gente sabe que, em muitos momentos, conseguimos entrar com recurso,
mostrar esse deslize, esse olhar que é um olhar que deve acontecer para as questões, mas em alguns momentos a gente não consegue. Não consegue fazer com que a banca olhe de novo, isso aqui deu um probleminha. Por isso, recomendável é sempre tentar fazer as questões e pensar na tradição que a banca tem. Por isso que a gente faz essa varredura de questões e agora a professora Sônia vai trazer uma questão que é o formato da FGV, mostrando para vocês essa comparação. Não é isso, Sônia? Vai compartilhar uma nova questão com vocês. É isso aí, Fê. Vou para vocês, para que vocês acompanhem comigo o que a FGV em relação a essa, né, obrigatoriedade da preposição em relação ao termo anterior. Uma questão bem recente, para que vocês fiquem extremamente aí conectados e entendendo o objetivo pelo qual trouxemos esse comparativo. Para dizer, não concordamos, né, com a banca IBAD, estamos de acordo com a banca FGV. Olha só, discutir segurança pública e seus desafios em tempos de pandemia remete a alguns aspectos centrais. Por um lado, sem precedente da circulação corrente das mídias social, levanta a dúvida de como são afetados os índices de criminalidade dentro e fora do ambiente doméstico. Outro, cabe avaliar como a atuação policial tem se adaptado e representados posições. Afinal, é um essencial que não pode parar. No texto, há uma série de ocorrências da preposição de. Vai focar na preposição de. E essa preposição, ela é solicitada. Gente, ela é se a banca diz que essa preposição solicitada é porque ela é obrigatória e que impede a presença dessa preposição é um termo que fala de obrigatoriedade de preposição, a gente pensa em objeto indireto, a gente pensa, se não for objeto, se não for elemento nominal, a preposição ela não é obrigatória. Vamos analisar as alternativas. E está especificando o termo tempo. Então, quando eu tenho um substantivo e tem um elemento que a acompanha, que nesse caso é um outro substantivo, pandemia, papel e especificar, eu diminuo. Então, ela não é solicitada essa preposição em tempos. Tá? Eu posso colocar tempos de infância, tempos da juventude. Note que eu pude trocar essas estruturas e aí eu estou especificando o tempo. Beleza? A redução sem precedente da circulação de pessoas. Poderia ser circulação de animais, poderia ser circulação de qualquer outra coisa. Mais uma vez, de pessoas. C, medidas de isolamento social. Note, mais uma vez, que de isolamento está especificando. Especificou, não tem obrigatoriedade, é adjunta de os índices de criminalidade está especificando índices mais quem? Perdão, essencial. Trata-se de algo. Note que eu tenho uma estrutura verbal que tem um verbo transitivo indireto, e isso aqui é um objeto indireto. Você tem um verbo transitivo indireto, é porque a presença da preposição ela é solicitada, ela é obrigatória em relação ao termo anterior, que é um verbo. Por isso, o gabarito é trazer. Então, a banca IBAD, ela queria trazer para você, né, candidato, esse olhar de obrigatoriedade da preposição, só que ela se equivocou. Não é isso, Fernandinha? É isso que a gente quis trazer para a galera, para não ficar nenhuma dúvida em relação a
o conteúdo. Exatamente, galera. É isso, esperamos vocês nos próximos vídeos. Vamos com tudo, o Português com Estilo é aqui. Tchau. Sim.